Existem muitas coisas estranhas e misteriosas no fundo do mar que não fazemos ideia do que é, ou como é feito, ou então como é que chegou lá. E a partir disso, muitas teorias vão sendo criadas sobre essas coisas, sejam teorias científicas ou conspiratórias, que apesar de estranhas, são bem interessantes. Se você não me conhece, eu sou o João Guilherme e você está no Extraoficial. E hoje, bora dar uma olhada em 7 desses mistérios mais interessantes encontrados no fundo do mar. Monumento Yonaguni. Em 1984, na costa da ilha de Yonaguni, que pertence ao Japão, mas que fica bem ao lado de Taiwan, um mergulhador que procurava um bom local para observar tubarões estava a 26 metros de profundidade quando acabou se deparando com uma estrutura rochosa, gigantesca e muito diferente do que havia no local, e que, para ele naquele momento, parecia ter sido construída pelo homem. Essa enorme estrutura, como foi observada pelo mergulhador, conta com diversas partes cortadas que formam o que parece ser uma construção antiga de uma civilização que viveu por ali há muito tempo atrás. Uma das mais famosas teorias sobre o local diz que ele seria uma espécie de templo antigo, como uma pirâmide ou algo do tipo. Ao lado dele também podemos observar o que parece ser uma escada que leva ao terraço, e ali está a parte mais interessante da estrutura, que é uma formação triangular, que para boa parte das pessoas é a comprovação de que isso foi construído, ou melhor, lapidado por seres humanos. Ao lado desse triângulo também existem duas rochas com formato oval que são chamadas de tartarugas, e que alguns acreditam que eram mesmo tartarugas lapidadas sobre a rocha antigamente. Apesar das teorias sobre uma antiga civilização, alguns geólogos contrapõem, dizendo que essa estrutura deve ser na verdade apenas uma ação da própria natureza, já que existem outros locais na Terra onde existe ou existiu algum tipo de fluxo de água que acabou formando cortes retos como esses. Outro argumento dos cientistas é a falta de simetria na estrutura, como acontece nas supostas escadas, onde não existe um padrão para os degraus. Outra teoria também diz que, na verdade, toda a estrutura é só uma antiga pedreira, onde uma antiga civilização que morou por ali removeu as pedras para construir alguma coisa, o que é bem possível, levando em conta que a datação do lugar remonta a de 3.000 anos atrás. O problema é que, mesmo se isso for real, nós também não sabemos para que foram usadas essas rochas e onde é que elas foram parar. Computador ancestral de Antikythera. O misterioso computador de Antikythera é uma das tecnologias antigas mais estranhas já encontradas no mundo e que revolucionou a maneira como alguns pesquisadores enxergavam o passado. Ele foi encontrado em 1901, perto da ilha de Antikythera, na Grécia, quando mergulhadores que investigavam um naufrágio descobriram diversas estátuas de bronze, artefatos e moedas que, depois de serem investigadas, datavam de um período próximo ao de 60 anos antes de Cristo. Ao longo de todo o século passado e o início do século XXI, houveram diversas pesquisas para tentar descobrir para que servia esse mecanismo, sendo a teoria mais popular a de que ele servia para mostrar ciclos lunares e solares, as datas dos jogos pan-helênicos e quando iriam acontecer novos eclipses lunares e solares. E após diversos estudos para entender a montagem do mecanismo, que conta com mais de 30 engrenagens, foi descoberto que essa teoria era mesmo real. No entanto, muitas perguntas continuaram, porque até a descoberta desse aparelho, se imaginava que as engrenagens sofisticadas desse mecanismo só tinham sido inventadas mais de 1.500 anos depois do naufrágio que escondeu esse tesouro no fundo do mar. Um dos grandes motivos para o desaparecimento do conhecimento da construção desse mecanismo é que eles eram construídos de madeira e bronze, dois materiais que dificilmente durariam muito tempo se não estivessem no fundo do mar. No caso da madeira, como todos sabem, ela não duraria muito tempo porque ela acaba quebrando, e no caso do bronze, é porque ele era um material facilmente reciclado, ou seja, alguém podia apenas pegar ele, derreter e fazer alguma outra coisa. Levando isso em conta, seria muito difícil achar algum mecanismo anterior a esse enterrado em algum lugar. E por isso, o mistério sobre a evolução dessa tecnologia deve continuar por muito tempo, se é que um dia ele será respondido. Sons estranhos no fundo do mar. Desde que os pesquisadores começaram a investigar e gravar sons no fundo do mar, coisas muito estranhas e inexplicáveis começaram a ser gravadas. Um dos sons mais misteriosos foi gravado em 1997 por um gravador de som subaquático colocado no mar a sudoeste da América do Sul. O objetivo desse gravador de som era gravar algum submarino nuclear que passasse por ali, mas um dia esse som estranho acabou sendo gravado.
Esse barulho, que de início parece ser apenas uma bolha estourando na água, foi chamado de bloop. E por mais que pareça algo simples, esse barulho foi gravado e ouvido numa distância de mais de 3.000 quilômetros por vários gravadores. Fora que ele só é ouvido dessa forma quando colocamos o áudio gravado numa velocidade de 16 vezes do tempo normal. Muitas teorias surgiram tentando explicar qual seria a origem dele, com a mais popular delas sendo a de que uma criatura enorme que nós não conhecemos que foi a responsável por emitir esse som. Por muitos anos, os cientistas estudaram e chegaram à conclusão de que ele era apenas uma geleira se partindo na Antártida. No entanto, muitas pessoas não ficaram convencidas disso, já que, assim como o bloop, existem vários desses sons que, quando colocados numa velocidade de 16 vezes, ficam muito estranhos, como é o caso do mais bizarro ainda, Upsweep, gravado em 1991, também de uma região no Oceano Pacífico. Aqui, em vez de apenas um som de bolha, o som parece um verdadeiro alarme sendo disparado, tipo de uma sirene ou de uma ambulância, que são coisas, obviamente, que a gente jamais imaginaria encontrar no fundo do mar. A partir disso, outras teorias surgiram, como a possível existência de um aparelho tecnológico avançado passando por ali, ou então de uma civilização escondida que teve o alarme de alguma coisa sendo disparado. Outros também dizem que, dependendo da forma como você ouve esse som, ele se parece muito com o que seria o som de pessoas gritando, quase como se a gente tivesse chegado perto do inferno. Mas, para os cientistas, a teoria mais plausível é a de que se trata apenas do som de uma atividade vulcânica, apesar deles admitirem também que não sabem de onde seria a sua origem. O Golden Egg. Há 3 anos atrás, uma equipe da Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos estava explorando com um veículo subaquático de controle remoto, também conhecido como ROVE, uma grande formação rochosa a mais de 3.000 metros de profundidade no Golfo do Alasca, quando encontraram uma espécie de ovo gosmento com uma cor dourada preso a uma rocha. De início, os pesquisadores que acompanhavam tudo acharam que seria apenas algum tipo de coral ou esponja, mas ao se aproximarem do objeto, perceberam que havia um buraco ou rasgo na base dele, o que poderia significar que ele era na verdade um ovo. Mas depois de aspirar o objeto com o ROVE, os pesquisadores concluíram que aquilo era de fato alguma coisa biológica, mas que seriam necessários estudos para saber melhor a que criatura aquilo dali estaria ligado. Ou seja, ficou mistério sobre o que era aquilo de fato. Muitas notícias sobre essa coisa saíram na época, e muitas pessoas começaram a teorizar sobre o animal que poderia ter saído dali, desde algo simples como algum tipo de água-viva, ou até mesmo gente falando sobre uma possível espécie alienígena ou criatura marinha inteligente. Uma teoria que é bem interessante é a de que esse ovo seria o responsável por alguma das criaturas mais estranhas que a gente encontra no fundo do mar, o que é inclusive bem possível. E você, o que acha que esse ovo poderia ser? Será que ele é responsável por alguma das criaturas mais estranhas que habitam o fundo do mar? Ou será que ele seria apenas algum tipo de esponja que os cientistas ainda não conseguiram identificar? Bem, seja qual for a resposta, ainda é muito estranho que 3 anos depois de ele ter sido descoberto, os pesquisadores americanos não tenham encontrado nenhuma resposta. Magna Pina. Navegando pela internet não é difícil encontrar vídeos de criaturas estranhas no mar, como a Lampoctes, uma criatura que parece um alienígena e que ficou muito popular no YouTube num vídeo onde ela se despedaçava completamente após ser atingida por uma corrente marítima. E no meio dessas criaturas estranhas com aparência extraterrestre, a mais estranha de todas é o misterioso Big Fin Squid, que ficou popular na internet desde a divulgação de um vídeo antigo super estranho onde aparece a cabeça dele e por baixo vários tentáculos muito longos. Ao olhar para a criatura nesse vídeo, a impressão que passa é que isso seria a cabeça de uma criatura muito maior, uma criatura meio alienígena que está ali no fundo do mar. Isso acontece muito por conta da qualidade do vídeo e também do estilo de câmera utilizado, que deixou tudo muito verde e, por consequência, muito assustador. No entanto, analisando as gravações recentes desse animal, ele deixa de ser feio e passa a ser algo bem bonito e bem surpreendente, já que ele é encontrado a mais de 6.000 metros de profundidade, o que faz a sua aparição numa câmera ser muito rara e a sua captura também muito complicada. Por isso mesmo, ainda hoje, mais de 100 anos após a descoberta desse animal, aconteceram pouco mais de 50 avistamentos dele, o que torna o estudo para saber como ele funciona muito difícil. A Estrada de Bimini.
Todos nós já ouvimos falar sobre a misteriosa Atlântida, uma cidade que pertencia a uma suposta antiga civilização super inteligente e avançada, e que tinha a ambição e que também conquistava boa parte do mundo. Há muito tempo, pesquisadores e exploradores tentam encontrar as ruínas dessa grande civilização, e um dos lugares que muitos deles acreditam ser uma das ruínas desse povo é a famosa Estrada de Bimini, que fica localizada nas Bahamas. Esse local foi supostamente descoberto em 1968 por mergulhadores, mas alguns anos antes, por volta da década de 20 a 40, um famoso clarividente americano chamado Edgar Cayce disse que por volta de 1968, restos da Atlântida começariam a aparecer, uma afirmação que assusta por ter sido tão certeira e que ajuda a criação de muitas teorias sobre esse lugar. Uma das teorias é que essa suposta estrada seria um porto utilizado por povos antigos quando o nível do mar era mais baixo nessa região. Outras teorias também falam que esse lugar seria uma antiga estrada que estaria diretamente ligada à verdadeira Atlântida. Apesar de todo o mistério, boa parte da comunidade científica acredita que esse lugar é apenas uma formação geológica que surgiu há 2000 anos, ou seja, é muito recente e não estaria ligada a nenhuma civilização antiga, e que mesmo que ela pareça ter muita simetria ali pelas imagens que vemos na internet, boa parte das pedras não são tão perfeitas e por isso não teriam sido feitas pelos seres humanos. O naufrágio do trem. Em 1985, o capitão de um barco estava navegando na costa de New Jersey enquanto passava um magnetômetro gigante no fundo do mar para tentar encontrar alguma coisa. Depois de muitas buscas, ele conseguiu detectar dois grandes objetos que de início ele imaginou ser o naufrágio de um barco ou navio, mas ao mergulhar mais até o fundo, ele percebeu que se tratava na verdade de uma locomotiva de trem, um objeto que obviamente não faz nenhum sentido estar ali. Pesquisando sobre a locomotiva, foi descoberto que ela é de um modelo super raro chamado Planet Class 222T e que provavelmente teria sido construída por volta de 1850. O problema é que estranhamente não existem registros sobre a sua construção, o seu transporte ou a sua compra, e nem mesmo um jornal da época falando sobre o naufrágio de uma embarcação nesse local, o que é bem esquisito levando em conta a complexidade que existia para construir algo assim naquela época. Muitas teorias surgiram tentando explicar o que de fato aconteceu para essa locomotiva ter ido parar ali. A mais conhecida é de que ela teria sido jogada da embarcação no meio de uma tempestade, para que não acontecesse ali nenhum naufrágio. Apesar dessa teoria até fazer sentido, ainda também é um mistério o porquê não temos nenhuma informação sobre nada desse evento, desde a construção da locomotiva até o seu desaparecimento. Então é isso, pessoal, essas foram as 7 coisas mais estranhas encontradas no fundo do mar. Espero que vocês tenham gostado desse novo vídeo aqui no Extra Oficial. Se você gostou de assistir esse vídeo, não deixe de deixar o seu like para ajudar na divulgação dele aqui no canal e também de deixar o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com um amigo. Muito obrigado e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu, falou!